Ele possa tocar na sua vida, para que Ele possa fazer aquilo que ninguém pode fazer, mas só Ele conhece, só Ele sabe, nem só Ele pode fazer na sua vida, amém? Glória a Deus, santo ao Senhor Jesus, mano. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, amém? A igreja receba para louvar ao Senhor, nosso irmão Marcos, com palmas e louvor ao Senhor Jesus, santo ao Senhor, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A salva da igreja com a paz de Deus. Glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? O Espírito de Deus já está aqui. E conforme foi louvado hoje aqui nesta noite, o Espírito Santo do Senhor faz com que nós sejamos vencedores. E não tem um povo mais vencedor do que o cristão. Porque a Bíblia nos conta isso. Nem sequer um faraó pôde conter o povo de Deus. Nem sequer um oceano pôde conter o povo de Deus. Cova de leões não puderam conter o homem de Deus. Então eu tenho certeza absoluta que quem levanta a sua mão em prol da obra do Senhor é um vencedor. A partir do momento que você aceita o Senhor, você está declarando ao mundo que é um vencedor, amém? Então, cada vez mais, quando você glorifica, aquele frio que estava no início do culto vai indo embora. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui agora e está trazendo o calor dele deste santuário, amém? Então, se você puder, dê a mão aí para o seu irmão aí do seu lado, dê a mão para ele para sentir o calor das mãos que o Espírito Santo vai introduzindo nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que quando você louva a Deus com sua alma, este calor vem se aproximando, e se aproximando, e se aproximando, e se aproximando, e Ele está aqui agora neste momento, amém? Então vamos louvar a vitória, porque nós somos um povo vencedor. Glória a Deus. Você vai louvar assim agora, com as mãos dadas. Se você puder, feche os seus olhos. E agora sinta o Espírito Santo de Deus fazendo uma renovação na sua alma, no seu espírito, na sua família, em todo o seu lar agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegue agora a cabeça. Não fique triste, porque para tão cedo assim, até diz, Deus me esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro hoje. Glória a Deus. Repreendeu o devorador. Pegue agora. Vem tomar posse da vitória. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te libera. Ele é o Deus de ontem, de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão, já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente, você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois
vamos continuar adorando. Vamos receber nosso irmão sacerdote Gilberto, que irá dar um louvor, uma palavra para essa igreja do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Continue, irmãos. O Senhor está aqui para nos abençoar. O Senhor está aqui para nos fortalecer. O Senhor está aqui para dar uma espada nas tuas mãos para lutar contra o inimigo. Então continue com a cabeça erguida, porque o Senhor está aqui para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tudo parece perdido.
de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos receber o sacerdote Ed, que irá trazer a palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Com uma forte salva de palmas. Porque o Senhor está aqui para te abençoar. O Senhor está aqui para falar no íntimo da tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Todos digam amém, irmãos? Eu salvo a igreja com a doce paz de Jesus. Quem recebe, diga amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos na casa de Deus. E nós já vamos meditar na palavra de Deus, porque se há uma coisa que edifica a igreja de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Se há uma coisa que nós podemos dizer que nos mantém de pé, é a fé mediante a tudo aquilo que nós já louvamos esta noite. Nós entoamos cânticos, louvores ao Senhor. Mas agora eu quero que os seus ouvidos eles sejam prestados para esta palavra que nós vamos meditar esta noite. Uma mensagem de Deus para o nosso coração, para que nós tenhamos a dimensão de alguns aspectos que talvez muitos não tenham se dado conta. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, a fé talvez não haveria mais na terra. E nós estamos vivendo dias difíceis. E ontem eu ainda, na minha visão de fé, eu ainda fiz uma cronologia, conversando ali na mesa com meu pai, minha esposa, a nossa irmã Janete. Eu fiz uma cronologia aí. É óbvio, irmãos, que nós sabemos que o dia só o Pai sabe. Mas nós precisamos ter a perspectiva de que Jesus está às portas. Nós precisamos ter esse entendimento. Sabe por quê? Porque homens foram lançados na cova dos leões. Homens que pregavam não para agradar um grupo de meia dúzia, ou não para agradar uma parte da igreja, ou um público específico. Homens que pregavam aquilo que Deus lhes dava e mantinham apenas uma convicção de fé. Eram levados ao Coliseu e eram tidos como homens ali, como meros animais. Homens que foram levados à escravidão. E durante todo o trajeto da história do povo de Deus, e hoje, uma coisa que tem, talvez, é óbvio que estou fazendo uma conjectura, não estou equiparando de forma alguma a tensão da dor, porque eu já falei aqui algumas vezes, só sabe quem passa. Mas eu quero que você entenda esta noite que para cada um de nós que estamos aqui na terra, existe um tempo determinado por Deus. E a Bíblia diz que não se pode acrescentar nenhum só dia. O homem não pode acrescentar à sua estatura nenhum só côvado. Ou seja, nem mesmo a casa, o carro que você põe no seguro, a casa que você tranca, nada disso. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar, toda vigilância ela é em vão. O que nós precisamos entender é que hoje algumas covas, algumas fornalhas,
peço para que você já abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. E talvez você comece a imaginar, ainda falava a respeito também, ali conversando a respeito de alguns ensinamentos que nós recebemos de Deus com relação a pessoas endemoniadas. Antigamente, talvez um pouco maior que meu filho, eu tenho uma lembrança assim, de às vezes me manter um pouco quieto no banco, com temor e tremor, porque muitas vezes eu via o profeta de Deus levantar as mãos, ou os homens de Deus saírem orando, e apenas um louvor e o demônio caía. Mas até falar que alguém está endemoniado hoje, há algum tempo, isso já é crime. Há algum tempo, pouco, eu dizia isso também ontem na mesa, falando a respeito das coisas de Deus. Nós conhecemos a operação de alguns demônios e as áreas que ele atuam, sim ou não? Nós conhecemos. Mas hoje, se você, porventura, olha que ponto nós estamos chegando. Se alguém se sentir ofendido, olha como o diabo ele é astuto, sujo. Não estou dizendo isso para desencorajar ninguém, muito pelo contrário. Se você repreender um demônio que está operando em uma área específica de uma vida da pessoa, e você sabe quais são esses demônios, você sabe que há algumas culturas afrodescendentes que cultuam algum desses demônios que tem esses nomes. Ou seja, corremos o risco de também ser processado. Falar sobre comportamento homoafetivo também. Enfim. Mas, preste bem atenção. A igreja de Deus, muito mais também, além de combater, ela precisa resistir. E a resistência, a permanência, é algo que não é fácil. Em uma das orações de segunda-feira, quem achou que também Atos dos Apóstolos? Capítulo 24. Para você achar aí. E agora eu termino a introdução da mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Aliás, perdão, irmãos. Antes de Atos, volta para Lucas 24. Volta aí para Lucas. Aleluia, Jesus. Olha só. Muita coisa mudou. Esse ano faz 22 anos que eu prego o Evangelho. E pelo menos 40 que eu ouço homens de Deus pregar aqui. Né, Ivone? Sacerdote Nil, Gilberto. O pouco que eu aprendi foi com esses homens de Deus aí. Agora, sabe uma coisa que, pasmem, talvez o que tem atrapalhado a igreja, talvez, e quando eu falo igreja, não é a igreja edificação, a igreja no contexto de que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando eu falo sobre isso, existem comportamentos que nos levam a uma cova. Existem, eu já preguei várias vezes aqui, para mim, ainda que ele soubesse, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente, os flagelos que o meu Salvador sofreu, o seu Salvador, a coroa de espinhos, o azorrague nas suas costas, toda a dor e humilhação que ele passou, talvez não doeu tanto. Olha, que besteira falar isso, né? Quanto o beijo de um daqueles que o seguia, o beijo daquele da qual ele escolheu e apontou e confiou as finanças do seu ministério, agora, sobre a sua face e sobre o seu coração. Quando eu falo sobre coração,
coração ele é a mente do homem. O coração é a mente humana. E naquele momento, tenho certeza que o coração do nosso Salvador lhe dói. Porque não há nada mais dolorido do que o sentimento do abandono. Não há mais nada dolorido do que o sentimento do desprezo. Não há nada mais dolorido que o sentimento da traição, do abandono, do distanciamento, o sentimento de inferioridade, de incapacidade que às vezes é colocado em nós por diversas circunstâncias, mas principalmente dentro da igreja. Sabe por que dentro da igreja? O que acontece no mundo? Não importa. Eu não estou no mundo. Estou aqui. Vocês são o povo de Deus que precisam ser edificados nessa palavra e precisam entender. Do mundo basta cada dia o seu mal. Mas entenda uma coisa. Esses sentimentos que são inseridos de um contexto sentimental dentro da igreja, eles derrubam muito mais crente do que demônio. Eu gostaria que alguém, teologicamente ou espiritualmente, me comprovasse o contrário. Isso causa mais afastamento do que o demônio. Sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, ele diz: eis que eu vos dou o poder para expulsar os demônios. Eis que eu vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente, se beberem coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Eu vos dou poder. Nós temos entendimento. O único demônio que nós não conseguimos repreender é o demônio que está escrito em Malaquias 3:10, que o Senhor lhe repreende. É o demônio das finanças. Os demais demônios, a não ser o demônio do pecado, do sentimento do homem, de paixões e concupiscências, Tiago explica isso, nós devemos resistir. Agora, o demônio, nós temos a autoridade de repreendê-lo. Quem crê assim, diga amém. Então, toda a hoste de Satanás, nós temos poder. Efésios capítulo 6, está escrito isso: no demais, irmãos meus, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Porque nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. É a primeira grande guerra. Um dia eu falei isso um tempo atrás, faz muito tempo, aliás. Deus, onipotente, onisciente, Ele cria uma hierarquia de anjos. Não quero entrar aqui na exegese bíblica, mas para você entender, você sabe que o maior e o primeiro grande conflito houve-se em regiões celestiais. Porque a Bíblia está escrita em Ezequiel que Satanás, ele diz: subirei até o céu e serei semelhante ao Altíssimo. Não há nada de mais querer ser igual a Deus. Se eu querer ser bom, querer ser melhor, meu irmão, isso é uma dádiva. Nós temos que ser melhor todos os dias. Nós temos que ser santo todos os dias. Mas existe uma coisa é o seu discurso, outra coisa é o seu comportamento. Uma coisa é a sua pregação, a sua teologia, o seu louvor. Outra coisa é a vida de santidade que você leva. Uma coisa é você cair de poder e falar tanta língua estranha que nem os anjos conhecem. Outra coisa é você ter comunhão e paz com seus irmãos. Ei, eu falo quantas vezes foi, eu falo. 22 anos eu falo isso. Eu contar a nossa história que a gente começou há um tempo atrás. Irmãos, amados do Senhor, nosso irmão Marcos fez uma prédica antes de louvor aqui, falando sobre o povo daqui. Quem ouviu? Não houve um povo que viu mais sinal do que aquele povo. Dos que estavam ali, dos que saíram. Números capítulo 14 fala daqueles que saíram. Só Josué e Caleb que entrou. Deus falou assim: até quando esse povo vai murmurar?
Até quando eles vão cochear entre dois pensamentos? Ei, todo mundo vai morrer. Quem tiver mais de 20 anos vai morrer. Menos Josué e Caleb, que entram na terra prometida com 85 anos. A permanência é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Ou você acha que é em vão o que está escrito na palavra de Deus em Isaías? Eis que ele renovarão, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. É porque há uma perspectiva de um cansaço, há uma perspectiva de uma exaustão, mas ele diz: tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Soldado quando vai para a guerra, irmão, está escala naquela época, flechada. Hoje, tiro. Hoje, volta ferido. Trauma psicológico, trauma mental, não dorme. É assim ou não é? Nós estamos numa guerra que é espiritual. Você acha que nós teremos comportamento normal? Não. A guerra espiritual acontece aqui, ó. Porque nós vamos ficar o tempo inteiro pensando: aonde eu errei? Queriam pegar um cego assim. Jesus curou o cego de nascença. E aí todo mundo começa a perguntar aos próprios discípulos: quem foi que pegou? Foi ele ou foram os pais dele? Porque aí o homem, ele tem essa mentalidade de que tudo que acontece é consequência. Óbvio, existe a lei da ação e reação, não é isso? Não sei se é Newton que fala sobre isso, mas a lei da física diz isso. Para toda ação há uma reação equivalente ao contrário. A lei da física. É óbvio que você sabe que aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Só que existem coisas na nossa vida que nós precisamos experimentar. Está num plano espiritual que nós não conseguimos compreender. É meta de Deus. E não se preocupe, se está na meta de Deus, toda e qualquer circunstância Ele está no controle. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús. Distante estava aproximadamente, vou traduzir para você, 11 quilômetros ou 15 estádios, é isso? E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Diga amém, Jesus. Notem que havia uma promessa para eles. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. Porque eis que eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei a vós do Espírito Santo, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. A promessa é linda. Saber que existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida é maravilhoso. Mas viver todos os dias, o cotidiano, ele é doloroso. Sabe por quê? 2 horas de culto, nós somos os mais santos de todos os homens. Mas quando nós somos afrontados no caminho do trabalho, no trabalho, na escola, quando a nossa fé é confrontada dentro da nossa casa, na nossa família, no momento de perca, de dor, de sofrimento, ou no momento de nervosismo, seja qual for a situação, nós não podemos agora deixar entrar em nós, no nosso coração, entrar no sentimento de dizer: eu errei, eu pequei, eu não fiz certo, tudo está errado na minha vida. Esse mês é um mês que se fala muito sobre ansiedade e depressão, um tema que há mais de 2 anos eu tenho estudado.
derrota de um ser humano, a derrota de um homem de Deus, quando entra aqui, através dos seus portais, que são os seus ouvidos. É por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus. Quer ser uma pessoa derrotada? Abre a sua casa e deixa que falem mal da obra, que falem mal do Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus. Quer ser edificado? Abre os seus ouvidos para ouvir coisas boas. Testifique que o culto foi uma bênção. Mesmo que você não achou a pregação maravilha, fala que Deus usou alguém que você sentiu o Espírito Santo. Testifique coisas boas. Põe para fora coisas boas. Você precisa começar a ter um sentimento que hoje as pessoas que sofrem ansiedade não têm. Quando começa a dar tudo certo com uma pessoa que tem ansiedade, ela começa a pensar: bom, alguma coisa vai dar errado a qualquer hora, porque está tudo muito bem. Tem gente que pensa assim: olha, Deus abriu a porta, tudo vai acontecer, tudo certo, tudo bem. Qualquer hora vai acontecer uma tragédia. É possível, está tudo indo muito bem. Notem que durante os ministérios de Jesus, a Bíblia não diz quanto tempo esses dois discípulos caminharam com Jesus, mas baseado em todos os milagres que Jesus fez, todas as experiências sobrenaturais, esses discípulos agora sofrem algo que talvez muitos tenham sofrido, discípulos têm sofrido. Esses discípulos, eles tinham um pensamento de como ia ser após a morte de Jesus. Eles criaram uma expectativa de que, não sei como que Jesus ia aparecer para eles. Eles criaram uma forma de crer em Jesus quando Jesus morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas segundo a Bíblia e segundo o relato desses discípulos, essa expectativa que eles tinham, a forma que eles acreditavam, frustrou eles. Eles estavam agora decepcionados, porque toda a expectativa que eles tinham criado no ministério de Jesus não estava acontecendo. Ao ponto de que, primeiro, eles dois não estão na casa de Maria com os outros, porque os outros estão lá com medo, escondido. Prova disso que no livro de Mateus, Jesus aparece para ele e diz: a minha paz seja com todos, porque vós estáis com medo. E aí Jesus sopra sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo, que ele diz: então, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas eles ficaram com medo, mas estavam juntos. Eles estavam acuados, talvez, mas estavam juntos. Primeira coisa que o nosso coração enganoso faz é querer nos afastar dos nossos demais irmãos, é trazer esse distanciamento dos nossos demais irmãos. É por isso que na semana que vem você vai ouvir lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, antes de tudo ouço que há entre vós dissensões, em parte eu creio. Portanto, até importa que haja entre vós dissensões, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Dissensão, grupo dividido dentro da igreja. Heresia, querer ensinar aquilo que não é ensinamento bíblico. Essas coisas acontecem, mas o que não pode acontecer é você se distanciar. Porque nós somos um corpo cuja cabeça é Cristo, e nós, mesmo com medo, mesmo não sabendo qual é o próximo passo que nós vamos dar, nós precisamos estar juntos em comunhão. O diabo sempre, você já viu isso? Quando alguém diz que vai ir na igreja, nunca vai sozinho, vai sempre 2, 3, 5, uma família inteira. Não é assim, sacerdote? Aqui, o discípulo também decepcionado encontra outro decepcionado. Alguém magoado encontra outro magoado. Alguém triste encontra outro triste. Um frustrado encontra outro frustrado. Pronto, formou ali já duas pessoas
que já saem decepcionados, cabisbaixo, porque a forma que eles esperavam que iria acontecer, não aconteceu. Minha irmã, preste bem atenção. Não se afaste deste grupo, deste corpo. Mantenha-se firme na casa de Deus. Mesmo que você não entenda muita coisa, permaneça os seus pés neste lugar, porque esta é a obra da qual Deus revelou para que foi levantada para os últimos tempos. Mesmo não compreendendo muita coisa, permaneça, porque Ele vai querer causar dentro de você um sentimento de dizer: é melhor me afastar, melhor dar um tempo, é melhor me ausentar, eu não quero. E os discípulos então vão, eles se afastam. E talvez um porquê que eles se afastaram: sentimento de inferioridade. Porque talvez eles poderiam pensar: não, eu não sou mais útil aqui. Porque o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, o bom pastor ele foi. Pedro é meio bruto, Pedro não vai me compreender muito bem. Eu tenho umas altos e baixos, eu tenho umas crises, eu tenho uns pensamentos que talvez João pode até compreender, mas Pedro é meio bruto, não vai me pastorear bem. Talvez os outros discípulos não vão contar comigo. Lá já tem 11. Certamente não estou na contagem do próximo que vai entrar. Talvez lá já tem os que vão fazer a obra. Talvez eles começaram a pensar: lá já tem quem faça. Quem sou eu? Eu não posso. Nós somos. Bora, vamos pegar nosso rumo, vamos fazer outro caminho. Talvez esse sentimento já entrou no coração de alguém. Mas não, se Deus te chamou, é porque Ele tem um propósito sobre a sua vida. Se Ele te escolheu, Ele diz: buscai diligentemente todos os dons. Aleluia. E Ele vos mostrará um caminho ainda mais excelente. Busca o dom de Deus, busca a unção de Deus, e Ele vai te esclarecer aqui muita coisa que talvez a gente não está entendendo. Ah, mas eu não sei cantar. Eu também não sabia cantar. Eu contei esse testemunho aqui, também até hoje não sei. Há muito tempo atrás, no Jardim Milha, era muita gente para pregar. Mas quando era o dia da gente pregar, a gente não sabe o que fazer. Eu falei assim: rapaz, vou pegar um violão aqui, vou trocar pelo menos 3 hinos. Eu preciso ser útil para o ministério. Depois eu passo um tempo, eu preciso me dedicar à obra de Deus. Você precisa se lançar para a obra de Deus, porque senão você nunca vai saber para que é que você vai ser útil. Se lance. Quando eu falo de pregar, não é pregar só aqui, não. Aqui, meu irmão, aqui é o céu pregar. Agora quer pregar, quer fazer a obra de Deus. Todos os dias, no meu trabalho, talvez eles nem saibam. Todos os dias no meu trabalho, eu trabalho em frente ao hospital, maternidade, Promatre. Todos os dias, eu sentado ali, eu levanto as minhas mãos e eu oro pelas crianças que estão ali, pelas mamães, pelos papais, pelas famílias. Não tenha medo, não tenha vergonha, mas eu sou tão pastor, eu sou tão pequeno, eu sou tão humilde. Não, irmão, nós somos filhos de um Deus Altíssimo, que nos elegeu, que nos escolheu, que nos separou, que nos capacitou, que nos justificou. Não tem essa, irmão, de ter que saber fazer para fazer, não. Aperfeiçoa naquilo que Deus te deu, começa a fazer, e você vai ver que Deus vai te acrescentar muita coisa. Aquele que não tem sabedoria, ele diz: peça a Deus porque Ele dá, e não é homem para lançar na face. É buscar de Deus força, entendimento. Os discípulos se afastaram. Os discípulos também estão no sentimento desses 2 homens, porque talvez eles tiveram a percepção que não seriam compreendidos, que não seriam amparados, que não teriam o mesmo amor de Jesus por eles, e foram procurar o do campo. Mas aquele que Deus deu, Jesus disse: de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora.
Você está debaixo da mão, ou melhor, você está nas mãos de um Deus que é poderoso e que zela pelo seu chamado, porque se Ele te chamou, Ele vai atrair você até na cova, até onde você estiver, no cativeiro. Pessoas estão sendo cativas de sentimentos de incapacidade, de inferioridade. Pessoas estão sendo cativas do sentimento de abandono, de desprezo. Pessoas estão sendo cativas de um sentimento que tem causado na pessoa esse afastamento de um grupo da qual ela precisa pertencer. Eles conversavam, e no meio da conversa, a conversa se acalorava a um ponto que havia um desequilíbrio emocional entre os dois, que os dois discutiam. Ou seja, o comportamento, os hormônios, as testosteronas dos homens, o psique deles estavam agora descontrolados, descompensados, porque agora eles não tinham mais o amparo de um grupo da qual tinha pessoas capazes, talvez, de orientá-los, de ajudá-los, de ampará-lo. Mas eles se afastaram deste grupo que poderia ajudá-lo. Eles agora têm esse sentimento e discutem. Mais do que demônios. Não estou subestimando o poder do demônio de forma alguma. O que eu estou dizendo é que maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo. Mas eu digo, se você a partir de hoje começar a colocar esse sentimento dentro de você, meu irmão, é derrota, é afastamento, é esfriamento, é distanciamento do dom de Deus, daquilo que Deus separou para você. Eles então discutiam, e Jesus se aproxima deles. Mas a emoção deles, o sentimento, algo, a decepção, a frustração deles é tão grande que eles começam a falar. Eles estavam agora, pararam. Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Aí eles param, e no semblante deles, a Bíblia dá esse detalhe, e no semblante deles é comparado ou é reparado que no semblante deles existe tristeza. Aleluia, Jesus. Não existe coisa que magoa ou que maltrata o coração do nosso Deus mais do que ver um filho seu entristecido. Quem gosta de ver o seu filho triste chorando? Quem gosta? Jesus disse: se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu não lhes dará com Ele também todas as coisas. Mas o nosso semblante não esconde aquilo que nós sentimos. Por muitas vezes nós vamos entrar na igreja, vamos louvar, vamos servir, vamos adorar, vamos cultuar, mas a tristeza, ela é perceptível. E no semblante dos discípulos eles param, tristes. Eu quero dizer para você esta noite, Jesus já parou aqui diante de você esta noite. Ele está contemplando mais do que o teu semblante, mais do que o semblante de Cleópas e o outro discípulo. Ele está olhando para você e dizendo assim: filho, eu estou contemplando a tristeza. Eu sei qual é a tua luta, eu sei porque você está tentando se afastar, eu sei porque você está querendo parar, eu sei porque você está largando mão de muita coisa, mas filho, eu estou aqui hoje diante de você, eu estou contemplando a sua tristeza, eu estou entendendo a sua luta, eu estou entendendo, eu sei qual é a sua dificuldade, eu percebo. E os discípulos falam: você não está sabendo o que aconteceu? E aí eles começam a pôr para fora. Eles falam: aconteceu que Jesus de Nazaré, profeta, poderoso em obra, diante do povo de Deus, os chefes dos
sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam ele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Irmãos, tem uma segunda-feira que eu preguei aqui. Tem gente que está esperando ver Jesus de uma forma. Jesus está se manifestando de uma outra forma. Sabe o que impede a gente de enxergar a escama que está nos nossos olhos? A dificuldade que nós temos de perceber o mundo espiritual e entender: Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender o que não entendemos. Eles esperavam, tudo batia certinho com a profecia. Ele não estava mais lá. Ele fala até que tinha um anjo. O anjo falou, tinham coisas poderosas, mas eles queriam ver Jesus, mas não viram Jesus. Talvez você quer ver algum milagre de Deus na sua vida, uma porta aberta. Talvez você está esperando ter vivido uma perspectiva de algo para acontecer na tua vida, e ainda não aconteceu, e isso tem causado em você esse esfriamento, esse distanciamento. Meu irmão, meu irmão, hoje nós vamos orar para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e nós possamos compreender Jesus que está diante de nós. Para terminar, Jesus disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Agora aqui uma coisa que me chama a atenção. Eu disse, não existe nada mais importante do que a palavra de Deus. João 7 diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a palavra de vida eterna que de mim testifica. Salmo 119 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz no meu caminho. Deuteronômio 28 diz: certamente, se hoje atentares a ouvir e a guardar esses mandamentos no teu coração que eu vos ordeno, há uma ordem para que as bênçãos vos alcancem. No mundo espiritual, tudo já está pronto para nós. Todas as bênçãos espirituais e materiais já estão liberadas em nosso favor. O que precisa é nós, com esse corpo carnal, atingir o patamar da excelência espiritual e tocar espiritualmente neste mundo, e nós destravar o mundo espiritual para alcançar aquilo que Deus prometeu para nós. Tudo está pronto. Tudo já está preparado. Depende de nós. A salvação já está preparada. A porta já está aberta. O dom, o ministério, a salvação, tudo já está colocado para nós. Os discípulos agora, e começando-lhe por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aleluia. Jesus, mais uma vez em seu ministério, ele pega os seus discípulos e diz: ei, eu vou explicar para vocês a palavra de Deus. Não vou iludir vocês com teorias ou com fábulas. Eu vou explicar para vocês todos os profetas, os salmos, tudo fala a respeito de mim. Ou seja, a centralidade do assunto da Bíblia chama-se Jesus de Nazaré.
Nazaré. Jesus começa a explicar. E você conhece a história. Estava ficando tarde. E os discípulos, eles mudam o sentimento. Quando Jesus pergunta para eles, Cleopas, antes de começar esse discurso, a Bíblia está escrito que o rosto deles estava entristecido. Eles conversavam e discutiam. Eles estavam se afastando de um ponto central que Deus determinou. Mas agora, quando Jesus começa a explicar as Escrituras, algo começa a acontecer dentro deles. Eles não falam, eles não expressam, eles não choram, eles não demonstram fisicamente nada. Aleluia! Eles agora têm uma sensação dentro deles. Irmão, o que mais prova que Jesus está conosco não é as coisas externas que acontecem com o seu corpo. Como eu disse aqui, não adianta, meu irmão. Eu vim aqui com uma capa, eu tenho que vir aqui, se eu usasse o véu, pregar, falar língua estranha. 40 anos eu vi tanta gente assim. 40 anos que eu estou aqui, eu vi muita gente assim. Não permaneceu. Sabe por quê? Porque falta esse sentimento dentro dele que chama-se sentir o coração arder. Tem que sentir o coração arder. Tem que sentir, porque a transformação ela vem de dentro para fora. Então, quando algo começa a acontecer dentro de você, meu irmão, é fácil você externar. Aí você pula, aí você glorifica, aí você exalta, aí você dança, aí você chora. Quando sai de dentro de você, é a convicção de quem está falando com você. Jesus então explica para eles e fala assim: tá tarde, fica aqui com a gente. E quando eles entraram, você conhece, Jesus pega e parte o pão. Aleluia. E quando Jesus partiu o pão, deu graças, os olhos deles foram abertos, e então reconheceram. E então Jesus desapareceu da vista deles. Eles poderiam pensar: não, é uma miragem, nós estamos tão movidos pela emoção que talvez a gente criou isso na nossa cabeça. Não, eles tinham convicção de que aquilo que estava ardendo no coração deles, aquilo que fazia eles sentir quando eles ouviam a palavra, agora faz com que eles enxerguem quem é Jesus. E quando eles enxergam quem é Jesus, eles tomam a atitude. Imediatamente levantaram e voltaram para Jerusalém. Fique de pé em nome de Jesus. É tempo de se levantar e voltar para Jerusalém. É tempo de tomar esta atitude de fé e dizer: Senhor, é hoje. Eu saio do sentimento de inferioridade, de incapacidade, o sentimento que tem me afastado do grupo da igreja, o sentimento que tem me colocado para fora. Mas eu agora vou voltar para onde Deus quer que eu esteja. Eu estarei agora novamente aonde Deus quer que eu esteja. Se Ele me chamou, Romanos diz isso. A quem Ele chamou, Ele predestinou. A quem Ele predestinou, Ele chamou. A quem Ele chamou, Ele escolheu. A quem Ele escolheu, Ele justificou. Meu irmão, é Deus que te justifica. Eu não tenho voz boa para pregar. A voz é terrível. Meu irmão, eu não tenho uma voz boa para pregar. Não tenho a maior eloquência para pregar. Mas Deus me chamou para pregar, eu vou pregar. Aleluia! Deus te chamou
chamou para ser um servo com excelência, independente de título, independente de posição, independente de status. Ele te chamou para ser discípulo, Ele te chamou para seguir a Ele. Nós somos cristãos, seguidores de um Cristo que vive e que fala, e que eu tenho certeza fez o coração de alguém arder hoje. E se o seu coração arder hoje, você vai entender. Hoje é hoje. Não tem outro dia. Não existe uma outra oportunidade. Não tem para onde eu correr. Eu preciso que você feche os seus olhos por um instante só. E nós vamos falar com aquele que era, o que é e o que vive eternamente. Aleluia. Eu só vou perguntar uma vez. Tem alguém nesta noite que tem um desejo? Você já é um discípulo de Jesus, mas ele diz: você não tem que ficar em Emaús, você não tem que ficar distante, você não tem que ficar em outro lugar. O seu lugar é esse. Aonde você vai construir a tua história de vitória é nesse lugar. Volta, permaneça, fique, esteja. Ele está te chamando hoje para o seu lugar. Tem alguém esta noite que quer e deseja entregar sua vida para Jesus? É só dizer assim: eu quero Jesus hoje. Eu quero hoje ter o sentimento que os discípulos tiveram, sentir o coração arder. Eu quero ser útil, eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado. E hoje eu entrego a minha vida para esse Deus. Tem alguém esta noite que tem esse desejo na sua alma? Nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar. Mas antes disso eu queria perguntar, porque faz tanto tempo que eu não pergunto isso aqui. A última vez que eu perguntei isso, falei: bom sucesso, né, Jefferson? Pelo menos uma alma, faz um mês. Pelo menos uma alma se entregou. Faz tanto tempo que eu não faço isso aqui. Mas o meu coração arde. Eu quero perguntar: tem alguém nesta noite que talvez está com um sentimento: mas eu não estou preparado. Mas eu preciso mudar muita coisa ainda. Eu preciso parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não, Ele está te chamando para isso. Ele está te chamando para ser um filho, um discípulo dele. No mundo espiritual, a tua salvação está confirmada, mas existe algo que precisa ser feito. Diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos no último dia. Você já aceitou Jesus, mas precisa de uma atitude. E é só levantar sua mão e dizer assim: tem alguém nesta noite que quer entregar para Jesus a sua vida? Levanta a mão e diga: eu quero Jesus hoje. Eu quero Jesus. Tem alguém? Então nós vamos orar agora. Sacerdote Gilberto, louvemos ao Senhor. O Marcos, feche os seus olhos com fé. Eu quero chamar aqui. Enquanto nós vamos louvando a Deus, eu quero pedir a todas as diaconisas que vocês, as que puderem, se posicionem em volta do povo. Vão se posicionar em volta do povo de uma forma que fique o povo abraçado por vocês. Vão tomando um distanciamento para que o povo seja envolto por aquilo que está em vocês. Segunda-feira eu fiz uma parábola aqui. Antes, eu perguntei para o povo assim: antes de acender, antes de ser aceso, os 7 castiçais, as 7 tochas, tinha que ser aceso. Eu perguntei: qual que se acendia primeiro? A do centro, a das pontas. E ninguém nunca pensou: não, a primeira que tem que acender hoje, parafraseando para os dias de hoje, eu tenho que acender o fósforo primeiro.
Se você enche a sua casa de vela quando falta luz, você pode até acender uma vela com a outra depois, mas a primeira faísca que tem que sair é de um fósforo. E o que acontece quando você já usou o fósforo? Você fala assim, ó. Tem uns que guardam na pia, né? Então você fala assim, ó, lixo. Eu não quero que ninguém se sinta assim hoje. Se a obra do sete Espírito de Deus está acesa até o dia de hoje, é porque muitos fósforos, muitas pedras entraram em atrito para causar o fogo que nós estamos vivendo hoje. Todo o ardor que queima na jardim de Deus hoje é porque paus entraram em atrito, pedras entraram em atrito, fósforos foram acesos e hoje esta chama está acesa. Ninguém aqui é descartável, não. Nós somos ungidos, escolhidos e pertencemos a uma obra profética. Espalha mais um pouquinho, mano, aqui, ó. Vai cercando um pouquinho aí, ó. Agora o povo. Preste atenção, vamos começar a louvar a Deus. E o homem de Deus, o pastor Jefferson, ele vai dirigir a oração da fé com a igreja. Aleluia. Eu tenho certeza de que algo sobrenatural vai começar a acontecer agora. Aleluia. Quando o homem de Deus começar a orar, presta atenção. Quando o ungido de Deus começar a liberar as palavras de oração em favor da igreja, Deus vai começar a mover o espírito do seu ungido com aquilo que eu também estou esperando para hoje acontecer com nós. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Chorem, derramem o seu coração, Deus, esta noite. Porque o homem de Deus vai louvar. E quando nós terminarmos de louvar, o homem de Deus vai orar. E algo sobrenatural vai acontecer. Quem quer assim, diga amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pastor Jefferson. O fogo de Deus agora no povo. Pode aí. Caminhando pro meu lar, na estrada e não só.
aqueles que ainda estão no inferno. Aleluia, venha receber oração. Porque aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Aqui é o lugar onde você entra, triste. E você precisa sair daqui saltando de alegria. Eu sei que nós estamos numa noite fria, mas o frio não pode nos impedir de buscarmos o nosso Deus. Eu sei que está uma noite gelada, mas que esse frio não possa impedir você de glorificar o nome do Senhor, de sentir a presença do Espírito, de você, irmãos, dobrar os seus joelhos e você deleitar diante do Espírito. Nunca dobre os seus joelhos, aleluia, e faça uma oração daquela que é costumeira, porque assim disse o nosso Senhor: quando você dobrar os seus joelhos, aleluia, dobre também o teu coração, porque dele procedes a entrada e saídas da vida. E o Senhor conhece, irmãos, cada coração que aqui está. Deus, Ele sabe o que você veio buscar nesta noite. Deus sabe qual é o propósito que você está aqui. Porque eu tenho um propósito. Quem aqui tem propósito diante de Deus? É por isso que aqui nós estamos, irmãos. Aleluia, aqueles que ainda querem receber oração, aleluia, venha rapidamente, para que possamos, aleluia, orar, abençoar a tua vida.